Acabei de ver agora o Flamengo ganhar do Corinthians no Maracanã no primeiro jogo desta semifinal da Copa do Brasil, né? Eu vou voltar a dizer aqui, tá, gente? O Corinthians, ele está envolvido em 3 campeonatos, que é o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas eu arrisco a dizer que o Corinthians não deve ir para a final, nem na Copa do Brasil, nem na Sul-Americana. E vai ser uma tarefa dificílima tentar se salvar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, que foi logo após a vitória do Flamengo sobre o Corinthians no Maracanã pela Copa do Brasil, o Corinthians está na zona de rebaixamento. E eu sei que você, torcedor do Fortaleza, vai dizer para mim: ah, Linésio, mas o Corinthians eliminou o Fortaleza na Sul-Americana. O que é que tem a ver você falar do Corinthians, e no caso, você falar do Fortaleza por causa do jogo do Corinthians, no dia de hoje, já que o Corinthians está jogando Copa do Brasil? Gente, olha só. Como nordestino, eu acredito que para o tamanho de um clube nordestino e o orçamento que nós nordestinos temos no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, o quanto a gente pode gastar e tudo mais, eu acho que, tirando os campeonatos estaduais e a Copa do Nordeste, o campeonato muito bom para que um clube nordestino comece a sonhar com voos maiores no cenário nacional ou internacional é a Copa Sul-Americana. Porque se você parar para pensar bem, clubes com orçamentos menores, como por exemplo um Coritiba, um Bahia, um Sport, esses clubes, um Guarani, esses clubes foram campeões brasileiros lá atrás, gente. Guarani foi campeão brasileiro, se não me engano, em 1978. O Bahia foi em 88, o Sport em 87 e o Coritiba, se não me engano, foi em 85, porque eu acho que 86 foi o São Paulo. De 85 para cá, o Coritiba não ganhou mais nada, gente. Qual foi o título nacional que o Coritiba teve de 1985 até hoje? Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão, nenhum. E o Coritiba nunca venceu uma Copa do Brasil. E o Guarani? Qual foi o título nacional que o Guarani teve de 78 para cá? Nenhum. Foi um time que nos anos 80 lutou, tal, foi vice-campeão brasileiro em 87, teve outras boas participações, mas ganhou o Campeonato Brasileiro em 78 e acabou. O Bahia ganhou em 88 e acabou. E o Sport ganhou em 87 e só depois de muitos anos veio vencer uma Copa do Brasil em 2008. Copa do Brasil essa que também já foi vencida pelo Criciúma, já foi vencida pelo Santo André, pelo Paulista de Jundiaí. Só que hoje em dia, clubes como o Sport, por exemplo, ou como Fortaleza, ou como Bahia, que são 3 clubes do Nordeste que eu falo muito aqui no canal, para ganhar um título grande, você tem que estar ou com o elenco encaixado, o elenco mentalizado que necessita vencer esse torneio, ou você que vai ter que cair para dentro e fazer contratações muito grandes. Porque fica difícil lutar contra um Flamengo. Fica difícil lutar contra um Palmeiras, um Botafogo que gastou 300 milhões na janela agora, nas 2 janelas, para reforçar o seu time. É difícil. O Botafogo vem dinheiro de fora, o dinheiro de John Textor. O Bahia, por exemplo, não está fazendo a campanha que muitos torcedores do Bahia queriam nesse Campeonato Brasileiro, mas teve condições de gastar 65 milhões para contratar um jogador, o Lúcio, que mesmo assim, a torcida do Bahia, não sei se está muito feliz com ele não, tá? Opinião minha. E aí, ó, o que é que acontece? Você vê um Corinthians lutando para não cair no Campeonato Brasileiro, um time que está em quebra. O Corinthians está em quebra, gente. O Corinthians deve 2 bilhões de reais. Só consegue contratar jogadores como Memphis Depay por causa da Sport da Sorte. O Corinthians está lascado, gente. Mas mesmo assim, tem camisa, né? Tem camisa, tem tradição. Querendo ou não, tem um elenco mais ou menos bom, ou pelo menos, quando o elenco não é muito bom, tem peças boas. Por exemplo, o Charles é um bom jogador, jogou no Sport há alguns anos. O Charles é um bom jogador. O goleiro, o Hugo Souza, excelente goleiro. O Corinthians não tomou uma lapada hoje no Maracanã do Flamengo, uma lapada grande, para eliminar já essa eliminatória, por causa do goleiro, do Hugo Souza. Se não me engano, o Hugo Souza era o Neneca, que foi do Flamengo também, né? Tá pegando muito, gente. Pegando muito. E aí, ó, o que é que eu fico chateado? Eu fico chateado
Porque o Fortaleza talvez esteja fazendo o melhor ano da sua história. O melhor da sua história. Muita gente vai dizer, Linés, mas o Fortaleza, talvez o melhor ano do Fortaleza foi o ano passado, porque chegou na final da Sul-Americana. Gente, o Fortaleza briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza está brigando. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, será que o Fortaleza entregou a Copa do Sul-Americana, gente? O Fortaleza, será que o Fortaleza entregou e resolveu arriscar tudo no Campeonato Brasileiro? Por outro lado, eu acho que não. Eu acho que o Fortaleza perdeu porque é ruindade mesmo, naquela disputa contra o Corinthians. Ruindade, moleza, falta de vontade. Não sei o que aconteceu com o Fortaleza, não. Como é que o Fortaleza toma 5 gols do Corinthians, gente? Numa semifinal, não, como é? Quarta de final, já não me lembro. Semifinal, acho eu. De Sul-Americana, pô. É revoltante, sabe? E aí o Corinthians, depois que elimina o Fortaleza, dando razão a essa galera do eixo Rio-São Paulo, que adora criticar o futebol nordestino, e o que é que acontece? O Corinthians perde do São Paulo, toma 3, e agora perdeu do Flamengo neste primeiro jogo da Copa do Brasil. O Corinthians, para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, vai passar dificuldade, gente. Vai passar Corinthians e Fluminense. Eu não duvido nada que o Corinthians seja eliminado na Sul-Americana, seja eliminado na Copa do Brasil e seja rebaixado, com Memphis Depay e tudo, pagando 3 milhões de reais para esse jogador por mês. Um cara que nitidamente não está na sua melhor forma. Aí o Fortaleza, cara, tinha tudo para eliminar esse Corinthians, pô. Primeiro jogo no Castelão, toma 2-0 do Corinthians, gente. Pelo amor de Deus. Aí vai para lá, para Neoquímica, toma 3, porra. Num agregado 5-0 pro Corinthians, gente. Aí o Corinthians no jogo seguinte toma 3 do São Paulo. Perdeu hoje do Flamengo. O Flamengo dominou o jogo, gente. O Flamengo só não deu uma goleada histórica no Corinthians hoje. Sei lá, uns 3 ou 4 por causa do goleiro, pô. Sabe? Por causa do goleiro do Corinthians. É revoltante. Eu acho que foi o Selmo Camargo que me falou isso. O Selmo, o poderoso vozão, torcedor do Ceará. Acho que o Selmo falou uma vez em vídeo que o Fortaleza nunca esteve tão perto de conquistar algo grande. E é verdade. Fortaleza hoje está a 2 pontos do Botafogo na Série A. E faltam 10 jogos, gente, para terminar o campeonato. Fortaleza briga pelo título. Pode ser que daqui a 10 jogos eu esteja aqui dizendo, fazendo um vídeo, Fortaleza campeão brasileiro. Pode acontecer, gente. Mas o título ideal mesmo para um clube como o nosso, Fortaleza, Bahia Sport, é a Sul-Americana. Título internacional que dá vaga direto para a Libertadores. Dá dinheiro também, dá prestígio. E o Fortaleza miseravelmente farrapou. Eu confesso que a cada dia que eu vejo o Corinthians tomando uma lapada de outro time, depois daqueles 5-0 no agregado, entre aspas, né, no Fortaleza, cada dia eu fico com mais raiva do Fortaleza, porque raiva no sentido, não é raiva odiando o clube, não é raiva no sentido de como que entrega uma eliminatória assim tão fácil, pô. Sabe? É revoltante, é revoltante. Eu não sou torcedor do Fortaleza e fico revoltado. Imagine se eu fosse torcedor do Fortaleza. Mas claro, muito possivelmente você que é torcedor do Fortaleza vai vir me criticar aqui. Por quê? Porque você vai passar o pano para o Juan Pablo Vojvoda, você vai passar o pano para a diretoria, você vai passar o pano para os jogadores, não é? E porque agora o Fortaleza está aí brigando pelo título, e eu já falei isso várias vezes aqui, você vai tapar o sol com a peneira e tá tudo bem. Não, gente, tá tudo bem nada. O Fortaleza não podia ter sido eliminado por esse Corinthians péssimo, péssimo, horrível. Tem uma outra peça individual e só, coletivamente é um time muito fraco, gente. Que chato começar o dia, primeiro vídeo do dia já reclamando, né? Mas é que eu torci tanto ano passado pro Fortaleza nessa Sul-Americana por um pênalti. O Fortaleza não venceu esse campeonato. Já que o Sport não tava, eu torci pelo Fortaleza, né? E este ano eu apostava tudo no Fortaleza campeão, gente. Enfim. Vamos ver até onde o Corinthians vai, né? E vamos ver se o Fortaleza consegue salvar este ano sendo campeão da primeira divisão. Você, torcedor do Fortaleza, deixa aqui teu comentário.
E como eu coloquei no título deste vídeo, né? Como que o Fortaleza fez para perder desse Corinthians, velho? Pelo amor de Deus. Tchau.